palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 2 a 4. Vou ler na NVI. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O apóstolo Paulo está englobando aqui várias possibilidades. Em primeiro lugar, ele fala de algo que já acontecia, mas ia piorar, né, à medida em que o tempo passasse. E acredito que hoje, cerca de 2000 anos depois, né, nós podemos, de fato, reconhecer que essa questão dos mitos, de mestres ensinando coisas erradas, de gente indo atrás do que quer, vem não apenas se cumprindo, mas vem se avolumando de uma forma crescente. É lógico que o apóstolo Paulo está falando de questões que envolvem muitas vezes heresias que afastam as pessoas do próprio Senhor Jesus. Mas isso não muda o fato de que há uma aplicação, talvez até num nível menor, de que mitos possam entrar, porque mestres estão equivocados ou mal intencionados, e de que o povo, muitas vezes, com uma motivação errada no coração, está atrás daquilo que lhe interessa. Muita gente quer que o evangelho se ajuste à sua vida, em vez dele ajustar sua vida ao evangelho. Então, muitas pessoas já decidiram no que elas querem crer e elas ficam procurando quem é que fala aquilo que eu decidi crer. Isso tem se tornado um problema. Isso tem permitido que no nosso meio hajam os mitos, né? A palavra mito tem como sinônimo fábula, ficção, são coisas inventadas que não são reais, mas que muitas vezes se propagam. Então, eu gostaria de falar hoje a respeito de alguns mitos que estão entrando não necessariamente no nível, né, daquela heresia que afasta as pessoas de Deus, mas que acabam comprometendo a sã doutrina e a qualidade de vida dela com Deus. Quero falar sobre alguns mitos envolvendo questões familiares, né? Muitos acreditam de coração em alguns desses mitos, mas eu não vejo base bíblica nenhuma para sustentação disso. Então vamos lá. O primeiro mito que eu percebo assim de forma generalizada no corpo de Cristo, e não só no contexto da igreja brasileira, mas mesmo mundial, né, é a convicção de muitos: se eu me converti, a minha família está garantida, é certo que eles serão salvos. De onde sai essa ideia? Da declaração de Atos 16, 31. Quando o apóstolo Paulo, preso no cárcere em Filipos, ele diz ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Isso passou a ser tratado como uma promessa generalizada para todas as pessoas. Isso significa que se eu me converto e acredito de fato no livre-arbítrio, minha família perdeu o livre-arbítrio, porque agora estão debaixo de uma promessa que a minha fé vai fazer com que eles se convertam, né? Nós não percebemos os desdobramentos de algumas afirmações, né? Isso não é contraditório apenas quando eu falo a respeito do fato de que eles também precisam de arrependimento e fé e de uma escolha. Isso seria contraditório até na doutrina daqueles, né, que acreditam que Deus é que escolheu soberanamente, então não é porque alguém é da minha família que ele necessariamente esteja escolhido. Não há ponto de vista teológico onde essa afirmação se encaixe, até porque diante dela há uma aparente contradição. Vou dizer aparente, porque o mesmo apóstolo Paulo, que falou isso para o carcereiro de Filipe, ele escreve em 1 Coríntios 7,16, e ele traz a seguinte indagação, questionamento: pois como sabes, ó mulher, se salvarás a teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Se o apóstolo Paulo entendesse que o que ele falou para o carcereiro de Filipe é uma promessa para todo crente, faria sentido que ele mesmo agora estivesse dizendo aos familiares convertidos: como você sabe, mulher, se vai converter o seu marido? Como você sabe, marido, se vai converter a sua mulher? Ué, se isso é uma promessa, todos eles sabiam que conseguiriam a conversão dos seus familiares. Agora, o ponto a ser explorado é: quem foi que disse que isso é uma promessa para todo crente? Particularmente, eu acredito que o que foi dito num caráter pessoal a um carcereiro, debaixo de revelação, porque eu estou dizendo que Paulo está trazendo uma revelação pessoal para aquele homem. Eles estavam no escuro, né? A Bíblia diz que o homem pediu luz depois, então é evidente que estava no escuro. A Bíblia diz que depois do terremoto, que abriu todos, né, as portas da prisão, quebrou as correntes de todos, esse homem decidiu se matar. Quando você entende isso de acordo com a cultura da época, alguém que guardava prisioneiros, se eles escapassem,
negócio, ele era responsável com a própria vida. Antes de esperar o julgamento, a vergonha, a desgraça, esse homem, imaginando que o pior tinha acontecido, decide se matar. Como é que Paulo sabe que ele vai se matar? A Bíblia não está dizendo que esse homem gritou, né, até porque ele imagina que os prisioneiros fugiram, ele não acha que todo mundo está lá ainda. Paulo é que o acalma dizendo, não faça mal a você mesmo, nenhum de nós foi a lugar nenhum, tipo, ninguém saiu daqui. Então, como é que Paulo sabe disso? Paulo está falando por revelação. E naquele momento, quando fala por revelação do Espírito Santo, ele antecipa um desfecho que aconteceria na casa daquele homem. A história nos mostra que o homem levou Paulo para sua casa, eles pregaram o evangelho, todos eles foram salvos. Agora, essa revelação que Paulo teve a respeito de uma família, ela se transformou equivocadamente numa promessa generalizada para todo mundo. Gente, que é o desejo de Deus salvar todos, eu não tenho a menor dúvida. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nos mostra isso. Deus não quer salvar apenas os familiares de alguém que se converteu. Isso não é um anseio ou uma intenção de Deus, né, apenas para quem tem um familiar convertido. Muitas pessoas se converteram ao Senhor sem ter nenhum familiar convertido. Elas não se converteram porque havia uma promessa para alguém se cumprindo, mas porque há uma promessa de Deus de oferecer salvação a todos os homens. É lógico que Deus tem um plano para com as famílias. Embora a salvação seja individual, o projeto de Deus é familiar. Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. Não estou dizendo que você não deve crer para o melhor de Deus em relação à sua família e nem que não deva lutar pela salvação deles. O que eu quero é justamente que você lute, porque alguns acreditando numa promessa que não é promessa, eles não fazem nada. Não, mas minha família vai ser salva, porque Deus me prometeu. O cara não tem um bom testemunho, não prega o evangelho, não ora nem intercede por eles e vive o mito e a fantasia de que eles vão converter só porque ele tem uma promessa. Então, a minha ideia aqui não é minar a fé de ninguém que está batalhando pelos seus, é dizer, não é automática a salvação deles, porque você alcançou a sua, mas, assim como aquele carcereiro, você pode fazer com que o evangelho chegue na sua casa, com que os seus familiares sejam salvos, você deve manter um bom testemunho. O apóstolo Pedro escreve e fala para as mulheres, né, que elas podem ganhar os maridos até sem palavra, por meio de um testemunho. Isso não significa que a palavra não vai ser pregada. Isso significa que não adianta só falar e não ter a conduta que respalda aquilo que nós falamos. E há momentos onde dentro da família, depois de ter se falado tanto sem resultados, o que a gente precisa é dar um bom testemunho. Isso vai chamar a atenção deles e eles podem ser ganhos. Então, insisto, não quero desanimar sua fé, mas quero remover o mito e a fantasia de que isso é uma promessa. Se fosse uma promessa, o próprio Paulo, ou o Espírito Santo que inspirou Paulo em relação às duas declarações, ele não traria tamanha contradição. Agora, quando entendemos é plano de Deus, é vontade de Deus para todas as famílias, e nos posicionamos para trabalhar e lutar por eles, obviamente nós estamos ampliando todas as possibilidades em relação à nossa família. Segundo mito, alguns acreditam apenas porque são fiéis a Deus e vivem uma vida de devoção, eles não vão ter problemas na criação dos filhos ou no casamento. E sabe, essa espiritualização, ela é perigosa. Eu não estou dizendo que alguns problemas não têm uma ordem, uma raiz espiritual. Muitos deles, de fato, têm. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Ele está falando aos casais. No versículo 3, ele diz que o marido precisa pagar à esposa o que lhe é devido e vice-versa. E esse pagar o que é devido, falando de deveres, ele está falando dos deveres conjugais, especialmente o ato conjugal, a vida íntima. No verso 4 ele diz, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. O que é que isso significa? Vai fazer sentido com a declaração do versículo 5, ele diz, não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração, e depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Obviamente, ele está falando que um casal pode ter problema, porque o diabo encontrou espaço. Então, não vou dizer que o mundo espiritual não explora as possibilidades de problema. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Satanás não seria nesse assunto específico. Satanás não seria mantido longe por causa da oração. Ele está dizendo justamente o contrário. Ele diz, não se privem um ao outro. E ele está falando, né, da vida sexual íntima do casal. Ele diz, a não ser, talvez, ele começa com talvez. Ele fala, mútuo consentimento, os dois têm que estar de acordo. Ele diz, por algum tempo, ele diz, não prolongue essa decisão com o motivo de se dedicar à oração, a um tempo de consagração. Aí ele diz, a não ser por isso, em pouco tempo,
não haja dessa forma, e mesmo se for por isso muito tempo, em vez de afastar o diabo com a sua oração, você pode estar abrindo uma porta, expondo o outro cônjuge, né, que não tem controle sobre o desejo. Então muitas pessoas espiritualizam, se eu oro, eu tenho uma vida piedosa, vivo na igreja, está tudo resolvido em casa, e estão abandonando seus cônjuges e os seus filhos. Eu tenho visto muita gente criada no evangelho, né, que se perdeu ao longo do caminho. Por quê? Porque havia falta de dedicação dentro da própria casa. E nós criamos um mito. Não, se eu estiver bem com Deus, sim. Se você estiver bem com Deus, isso significa que você não vive trancado só com Ele, mas que você despeja dele tudo aquilo que Ele te ensinou a fazer, né, a ministrar na vida dessas pessoas. Um outro mito que eu quero pegar aqui no embalo. São pais que distorceram um versículo bíblico. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Deus está dizendo que nós podemos colocar os princípios de tal forma no coração dos nossos filhos, que à medida que envelhece, eles nunca se afastam. Mas eu tenho encontrado gente que os filhos se afastaram, eles não parecem estar muito incomodados, já vi esse quadro várias vezes. Você não está preocupado com o fato de seu filho estar distante? Não, a Bíblia diz: se desviar, volta. Eu digo, onde é que está isso? E não quero dizer que um desviado não pode voltar e que nós não temos que orar para recuperá-los. É que a promessa é nem desviar. Mas alguns, em vez de preparar os filhos durante a criação para que não desvie, são omissos. Depois inventam uma promessa, que é um mito, de que desviou, volta. Tipo assim, eu não tinha que fazer nada para a criação dele e agora não tenho que fazer nada para recuperá-lo. Esses mitos estão destruindo não apenas famílias, mas a salvação eterna de muita gente. Nós precisamos entender aquilo que a palavra de Deus diz e não brincarmos com esses assuntos, né? Por exemplo, nesse assunto que eu vinha falando antes em relação aos casais, né? Vejo alguns que acreditam que só porque são crentes não existe o perigo de divórcio, né, ou de traição. Não é o que a palavra de Deus está dizendo. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 7, obviamente que nós temos que lutar pelo casamento. Ele diz, não se divorcie, se divorciar, que não se case ou que reconcilie. Não estou, obviamente, aqui advogando que você tem que esperar que isso aconteça, mas criamos alguns mitos como se a decisão do cônjuge estivesse no nosso controle. Né? O Senhor Jesus não falaria aos seus discípulos, lá em Mateus 19, a respeito de um divórcio seguido de novo casamento, e a única exceção que ele coloca é o caso de adultério, se isso não pudesse acontecer com os seus seguidores. Não quer dizer que ele queira que aconteça, não quer dizer que se acontecer o quadro não possa ser revertido, experimentar uma restauração, mas criar um mito de que nós não estamos sujeitos a essas coisas é um grande engano. Traz profunda decepção à fé de muitas pessoas, né? Outro mito, as pessoas acreditam que se casarem serão felizes e elas estão agindo de forma errada. A gente costuma dizer para os jovens da nossa igreja aqui, se você quer ser feliz, não case. A ideia bíblica é casar para fazer alguém feliz, não para ser. Se você está buscando apenas alguém que te preenche e você está entrando nessa relação como se fosse um parasita querendo sugar tudo que pode do outro, você com certeza, além de não suprir o que anseia, vai estragar a vida de alguém e o relacionamento. Né? A palavra de Deus diz em Deuteronômio, no capítulo 24, o homem que se casar, recém-casado, não vai sair à guerra. Durante um ano fica em casa para promover a felicidade. A mulher que tomou por esposo, ele não casaria para ser feliz. Ele casaria para promover felicidade ao cônjuge. E se nós continuarmos seguindo com esses mitos, nós teremos problemas sérios. Bom, eu vou deixar para falar dos mitos no casamento num outro vídeo. Eu quero chamar a sua atenção para um outro mito que eu vejo na vida de muita gente, que o crente não briga. A verdade é que ele não deveria, né? Mas ele continua sendo gente. Mesmo aqueles que Deus usa. Tiago escreve, diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Se o crente não brigasse, por que Paulo teria escrito em Efésios 4:31? Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia. Blasfêmia aqui não é necessariamente contra Deus, é o xingamento ao outro, né? Bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-vos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Ele não está dizendo que não vai acontecer, ele está dizendo que não deve acontecer. Aliás, alguns versículos antes ele havia dito, irai-vos e não pequeis. Depois ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Né? Ter desentendimento não precisa necessariamente significar pecado. As situações podem ser gerenciadas, podem ser controladas, mas quando não foram? Então, em vez de retribuir a maldade que o outro está me fazendo,
Eu preciso entrar no modo perdão e buscar restauração, né? Mas eu vejo casais, pais jogando na cara dos filhos e vice-versa, por qualquer motivo. Você não é crente, se fosse não estava agindo assim, quer dizer, daqui a pouco todo mundo desanimou da fé. Nós precisamos dar tempo ao tempo. Mesmo os novos convertidos precisam crescer. Então, não estou respaldando as brigas, mas estou dizendo que não é porque alguém se converteu que elas desapareceram automaticamente. Isso é assunto a ser trabalhado, resolvido, né? E, obviamente, Deus quer que seja resolvido. Mas criarmos essa mentalidade, né, de que a conversão, a vida de oração resolveu tudo. Acredito numa vida de oração e acredito que mesmo naquilo onde temos responsabilidades a serem executadas, obviamente a oração também vai gerar acréscimo e nunca vai fazer mal algum, mas não podemos espiritualizar, né? Um pai que não é presente na vida dos filhos, embora ore por eles, vai, por meio da sua oração, conquistar algumas coisas que quem não ora não tem, mas vai perder, né, algumas coisas que com a presença ele conseguiria. Então não estou dizendo que devemos escolher entre um e outro, estou dizendo que não devemos substituir. A presença não substitui a oração não substitui a presença, mas muita gente está espiritualizando aquilo que não deveria. E isso tem trazido dor desnecessária, tem trazido infelicidade, tem levado muitos a comprometerem aquilo que era o melhor de Deus para as suas famílias. E o pior é que por conta desses mitos, no final, em vez de estarem decepcionados consigo mesmos por não terem andado nos princípios de Deus, eles acabam decepcionados com o Deus que não fez aquilo que eles estavam esperando. Então, minha ideia aqui não é tentar baixar o padrão de expectativa de ninguém, né? Não estou aqui em absoluto para dizer espere que os seus familiares não se convertam. Não estou aqui para dizer espere divórcio ou traição. Espere, filho, diz nada disso. Estamos justamente tentando trabalhar contra essas coisas. Mas a maneira de evitá-las é deixar de lado os mitos, encarar a realidade, a clareza do ensino bíblico. Então, trabalhamos de forma correta, para que tudo o que de bom Deus quer para a família, seja a salvação dos nossos familiares, seja um casamento estável, filhos bem criados, seja feito com a devida interação, uma vida de devoção, fidelidade a Deus, até porque filhos são criados por meio de um bom testemunho e não só de ensino teórico, mas isso tudo regado com cobertura de oração sobre a vida deles, com fidelidade ao Senhor, com cultivar a presença dele. Então a soma dessas coisas, elas farão sentido. Usar uma como substituição para outra, não. Que você possa abandonar qualquer um desses mitos que possa ter entrado ou estar entrando na sua vida e agir de forma sóbria em prol da sua casa e para a glória de Deus.